Este podcast aborda temas como violência e tortura e pode não ser adequado para todos os públicos. Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando a nossa noite. Estamos na Catedral da Sé, em São Paulo. Gostaria de solicitar a atenção de todos aqui nesse espaço, nesse recinto, para a nossa celebração. São quase 7h30 da noite de um sábado quente no centro da cidade. Os bancos de madeira estão todos ocupados, assim como os corredores laterais e os fundos da catedral. Tem pelo menos 2.000 pessoas aqui, no espaço com 800 lugares sentados. Preciso, por gentileza, que o corredor central seja liberado para a passagem do coro. A catedral está lotada não apenas por católicos, mas também por agnósticos, evangélicos, filhos de santo com seus colares de contas e judeus com seus quipás. O ato interreligioso, aliás, foi marcado para depois do pôr do sol, justamente para permitir a presença de quem guarda o Shabat, o dia do descanso judaico, que começa ao pôr do sol de sexta-feira. O nosso coro já está se acomodando, fazendo a passagem. Essa aí é a Thaís Dias, uma mulher negra, jovem, com um piercing ferradura no nariz e um turbante na cabeça. Ela é atriz e usa um vestido branco, feito com búzios e rendas. Iniciando a nossa noite de celebração, nós vamos ouvir agora o coro Luther King, com a missa crioula. Sentado na 10ª fileira, eu tenho alguma dificuldade para enxergar os detalhes. Ainda bem que a produção do evento colocou 2 telões próximos ao altar. Através deles eu consigo ver que a Thaís tem um pássaro tatuado no ombro direito. E percebo que aquele não é um pássaro qualquer. É um símbolo, um ideograma, uma imagem que representa algo, uma ideia, um conceito. Nós acabamos de escutar o coro Luther King, que conta com a regência de Thaís Conde Rezende, e o coro Palimpsesto, executando a obra Missa Crioula, autoria de Ariel Ramírez. O pássaro tatuado no ombro da mestre de cerimônia tem a cabeça voltada para trás. Você já deve ter visto essa imagem antes. Ela é a mais conhecida representação do Sankofa. O Sankofa não é apenas um conceito. Ele é um princípio, uma ética que veio da África Ocidental, da região que hoje compreende Gana e Costa do Marfim, e expressa a ideia de que nunca é tarde para conhecer a nossa história e aprender com ela. O pássaro olha para trás para buscar no passado conhecimento e sabedoria. Nas palavras do pensador e ativista negro Abdias do Nascimento, um dos maiores griots que o Brasil já teve, retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Nessa noite de hoje, uma data extremamente especial, importante, todos nós estamos aqui para lembrar da morte de Vladimir Herzog, no dia 25 de outubro de 1975. Há exatos 50 anos, Vladimir foi vítima da violência de Estado na ditadura civil-militar. A mensagem que Thaís escolheu imprimir na própria pele é o que nos faz estarmos juntos, 2.000 pessoas, na Catedral da Sé, nesta noite de sábado. Mas nós também estamos aqui para lembrar da luta dos seus familiares, amigos, familiares e amigos que lutam e lutaram pela justiça. Para lembrar também da importância dessa luta e da resiliência, que se tornou um símbolo pela democratização do nosso país. Ao longo de quase 2 horas,
A cerimônia prestará homenagem a Clarice Herzog, que desafiou o Estado ao exigir uma declaração de culpa pela morte do marido. Prestará homenagem também ao juiz Márcio José de Moraes, que peitou os militares e condenou a União ainda em 78. A Audálio Dantas e outros tantos jornalistas comprometidos com a verdade, como todos os jornalistas deveriam ser. E a todas e todos que foram presos, torturados, exilados ou mortos por combater a ditadura. Ouviremos também o filho mais velho de Vlado, o Ivo Herzog, a presbítera Anita Wright, o rabino Uri Lam e o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, a ministra Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, e o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. É em nome da democracia e para pedir paz que nós estamos aqui, todos nós, hoje, novamente na Catedral. Passados 50 anos do assassinato de Herzog e do primeiro culto ecumênico realizado em sua homenagem, nessa mesma Catedral da Sé, as coisas estão bem diferentes. Não há agentes infiltrados, nem soldados perfilados aos pés da escadaria da catedral, prontos para invadir o prédio ao primeiro sinal de exaltação. Ministros de Estado de um governo democrático ocupam agora assentos de honra, reservados, na primeira fila. Representantes do governo federal tiram selfies com a família Herzog. A catedral está repleta de faixas e cartazes com frases como "ditadura nunca mais", "onde estão os nossos desaparecidos" e "sem anistia para golpista". Definitivamente são outros tempos. Mas tem uma coisa que ainda não mudou. Até hoje, nenhum torturador ficou um dia sequer atrás das grades. Os assassinos de Vlado jamais foram condenados criminalmente pelo que fizeram. Ao contrário, eles convivem há mais de meio século com a certeza da impunidade. O que nós sabemos, e vamos contar para você a partir de agora, é que Clarice e os filhos estiveram muito perto de colocar um torturador na cadeia, mais de uma vez, e que graças à luta travada pela família Herzog, existe hoje uma sentença internacional que obriga o Brasil a colocar os responsáveis pela morte de Vlado no banco dos réus e a editar as emendas que forem necessárias para que a lei da anistia deixe de beneficiar torturadores. Será que eu e você ainda vamos ver esse dia chegar? Este é o Caso Herzog, uma série original do Instituto Vladimir Herzog, produzida pela Nave Reportagens em parceria com ICL e apresentada por mim, Camilo Vanucchi. Episódio 3, O Dia da Democracia. Olá, Camilo, tudo bom? Oi, Marlon, tudo bem? Tudo jóia. Esse aí é o procurador da República, Marlon Weichert. Quando entrei em contato com ele em setembro de 2025 para pedir uma entrevista sobre o caso Herzog, o Marlon estava numa semana complicada, voltando de um seminário em Fortaleza e com uma maratona de reuniões em Brasília. Mas ele encontrou uma janela na agenda e topou falar com a gente por videoconferência. Eu e o Pedro Belo, que é produtor da Nave Reportagens e divide comigo os roteiros desta série, já tínhamos conversado com o Marlon em maio para outro podcast nosso, o Nunca Mais, que traz os bastidores da maior denúncia sobre tortura já feita no Brasil. Se você ainda não escutou, corre lá assim que terminar de ouvir o caso Herzog. Vai por mim. Nós vamos gravar em vídeo ou vamos gravar só em áudio? Como é que é a ideia? A gente vai usar o teu áudio, mas tá gravando já, tá gravando tudo. Tá gravando Não, só pela questão de luz e tal, se precisa mudar, porque fica um lado com sombra. É que nem a história do Brasil, tem sempre um lado com sombra. É que aqui eu tenho uma outra posição. Quando eu faço videoconferência que vai gravar,
eu mudo a posição aqui para olhar para a janela, mas essa aqui é mais confortável. Você não vai precisar da imagem, é só o áudio. Eu fico mais confortável aqui. Não, tá bom. Só o áudio que interessa. Maravilha. O Marlon, que comandou a digitalização dos processos do Brasil Nunca Mais, também é um personagem central no caso Herzog. E você já vai entender por quê. Por enquanto, o que você precisa saber é que o Marlon não teve nada a ver com a ação que a Clarice moveu em 76, junto com a dupla Samuel McDowell e Marco Antônio Barbosa, para responsabilizar o Estado pela morte do Vlado, nem com a sentença dada pelo juiz Márcio José de Moraes em 78. Naquela época, o Marlon ainda era criança. Ele se formou em Direito em 91, 16 anos depois do crime que abalou a ditadura. E ainda levaria mais 15 anos para mergulhar de cabeça naquele episódio e retomar o caso Herzog, agora por meio do Ministério Público Federal, depois que o processo, movido pelo Ministério Público Estadual, foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Mas vamos com calma, que eu já estou dando spoiler demais. E eu nem contei ainda a parte do Ministério Público Estadual. Melhor deixar o Marlon contar. Quando saiu a entrevista na Isto É, do Grancieri, né? Para. Deixa só a gente recapitular aqui. O Marlon se refere à entrevista que o Pedro Antônio Mira Grancieri, vulgo Capitão Ramiro, deu ao jornalista Antônio Carlos Prado, o Pradinho, admitindo que foi ele o policial que interrogou o Herzog no doicode no dia em que o Herzog foi morto. Essa entrevista foi publicada como matéria de capa da revista Isto É em março de 92 e a gente contou os detalhes dela no episódio anterior. Se você não faz ideia do que eu tô falando, nem ouviu o Pradinho contar como foi a sensação de visitar e conversar com um torturador de verdade, eu sugiro que você pare aqui e acompanhe esta série desde o começo. Te garanto que você vai ter uma experiência muito melhor. Bom, recapitulação feita, acho que a gente já pode chamar de volta o Marlon para ele continuar o que estava dizendo. Quando saiu a entrevista na Isto É, do Grancieri, né, o MP de São Paulo pediu uma investigação, um inquérito policial. Era o Marrei, Dr. Marrei. Dr. Marrei, que depois foi Procurador-Geral de Justiça, que foi Secretário de Segurança, Secretário de Justiça. Luiz Antônio Marrei, o Dr. Marrei, não chegou a comandar a pasta de segurança pública. Ele passou 6 anos como Procurador-Geral de Justiça no estado de São Paulo, a partir de 96, quando foi nomeado pelo governador Mário Covas. E 10 anos depois, assumiu a Secretaria Estadual de Justiça, em 2007, já na equipe de José Serra. E migrou para a Casa Civil no governo de Alberto Goldman, em 2010. Mas vamos voltar a 92, quando o torturador do Herzog foi entrevistado pela revista Isto É. Então, o Dr. Marrei era promotor e pediu, com base na reportagem da Isto É, a instalação de um inquérito policial. O inquérito, aberto em maio de 92, por iniciativa do Dr. Marrei, retomava as investigações de 2 mortes ocorridas no doicode mais de 15 anos antes, ambas divulgadas como suicídios, as de Vladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho. As primeiras testemunhas foram intimadas a depor no dia 5 daquele mês, incluindo jornalistas e militantes que tinham sido torturados no doicode entre 75 e 76. Ao mesmo tempo, os principais suspeitos tomaram chá de sumiço. Nem o Capitão Ramiro, que você já conhece, nem o delegado Aparecido Laerte Calandra, vulgo Capitão Ubirajara, um dos torturadores de Fiel Filho, foram localizados pela polícia. Foi o que apurou a Folha de São Paulo em reportagem publicada no dia 6 de maio, uma quarta-feira. E quem vai ler o comecinho dessa matéria pra gente é a Laura Couto, jornalista do ICL. Os 2 acusados de envolvimento nas mortes do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho desapareceram ontem, quando foram reabertas as investigações para esclarecer os 2 crimes cometidos no doicode em São Paulo. O delegado aposentado Pedro Antônio Mira Grancieri, nos anos 70, usava a alcunha de Capitão Ramiro.
Ele foi o último a interrogar Herzog horas antes do jornalista ser encontrado morto. Atualmente, ele é conhecido como Pedrão e mora em um beco na Vila Matilde, na Zona Leste. No mesmo lugar, moram outras 4 famílias. Ninguém diz o paradeiro de Pedrão. Ele saiu cedo de casa e não disse quando voltava, afirmou Stella Grancieri, sobrinha do delegado. Antes mesmo de ser localizado, o torturador mexeu os pauzinhos e conseguiu se safar. Aí o Grancieri entrou com o habeas corpus no TJ de São Paulo, e o TJ de São Paulo trancou a investigação com base na lei de anistia. O que o Marlon está dizendo é grave. O Ministério Público Estadual pede a instalação de um inquérito policial a fim de identificar e condenar um torturador assassino, e o Tribunal de Justiça faz o quê? Barra qualquer hipótese de indiciamento e condenação do capitão Ramiro, afirmando que ele não pode ser punido por ter sido anistiado. O MP de São Paulo entrou com um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, mas o recurso não foi admitido, tá, por uma questão processual. Então ali a gente fala que transitou em julgado a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, dando habeas corpus para o Grancieri com base na lei de anistia. O caso morreu ali. O caso morreu ali até o Marlon ingressar no Ministério Público Federal, em 95, e ser designado Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em 99. Foi nessa época que ele assumiu os primeiros casos relacionados à justiça de transição. Em pouco tempo, Marlon se aprofundou em temas como desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres. Entre outras ações, ele ajudou a cobrar das autoridades a retomada dos trabalhos de identificação das mais de 1.000 ossadas escondidas pelos militares numa vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo. E realizou expedições à região do Araguaia com o objetivo de localizar remanescentes ósseos de guerrilheiros assassinados pela repressão. Eu estava trabalhando tudo num olhar exclusivamente cível, por considerar, e aqui eu vou confessar, que eu mesmo entendia que estava anistiado e prescrito. Está anistiado e prescrito na parte criminal, vamos trabalhar com direito à memória, direito à verdade, direito das famílias, ao luto e tudo isso. Alguns anos depois, em 2005, o MP conseguiu identificar, por meio de exame de DNA, uma das ossadas da vala de Perus. O exame foi uma reação do MP a uma ação movida por Gilberto Molina, irmão do desaparecido Flávio de Carvalho Molina, finalmente identificado. Aluno de Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro e militante do Movimento de Libertação Popular, o Molipo, Flávio tinha sido morto em 71 no mesmo doicode onde o Herzog seria assassinado. O Marlon já tinha assumido outras funções no MP quando a sucessora dele, a também Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga, começou a fustigar no Marlon a ideia de processar criminalmente os responsáveis por violações de direitos como aquelas, que envolviam tortura, desaparecimento forçado e ocultação. Ela suscitou isso, Marlon, e a parte criminal, a nossa responsabilidade com a parte criminal. Eu falei, mas Eugênia, eu até hoje entendi pela prescrição e anistia. Mas, ao mesmo tempo, a Argentina tinha acabado de rever a lei do ponto final e da devida obediência. E o Chile também estava movendo ações. Ao longo de 2006, Marlon foi estudar o alcance da lei da anistia e também as condenações que começavam a surgir nos países vizinhos, na medida em que as chamadas leis de impunidade foram sendo declaradas inconstitucionais. Eugênia e ele entenderam que não poderia haver anistia para quem tinha praticado o que o direito internacional considera crime contra a humanidade. Em 98, por exemplo, o juiz espanhol Baltasar Garzón tinha decretado a prisão do ditador chileno Augusto Pinochet por ter cometido crimes contra a humanidade. Agora, em 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tinha condenado o Chile, no caso Almonacide Aureliano, militante executado em 73 pela ditadura daquele país, pela prática de crimes contra a humanidade. Aí isso me despertou, para a questão,
Crimes contra a humanidade, no direito internacional, são crimes imprescritíveis e não passíveis de anistia. Isso consolidado no que a gente chama, aí um juridiquês, no ius cogens, são normas imperativas de direito internacional, mesmo quando não escritas. Um rápido parênteses aqui. O Marlon faz a ressalva de que essas garantias fundamentais nem precisariam estar escritas. Mas é importante anotar que esse não é o caso da tortura. A tortura é um crime previsto em tratados internacionais que o Brasil, como país membro da ONU, é obrigado a cumprir, entre eles a Convenção de Genebra, de 1949, e a Convenção Específica contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, de 1984. Então aí eu fui examinar se o contexto da repressão no Brasil caracterizaria também como uma situação de crimes contra a humanidade. E cheguei à conclusão que sim. Segundo Marlon, crimes contra a humanidade se caracterizam por uma perseguição sistemática ou generalizada contra a população civil por agentes do Estado ou por agentes não estatais que atuam com apoio, aquiescência ou tolerância do Estado, né? Então, qualquer ato de violência praticado no contexto dessa perseguição sistemática é um crime contra a humanidade. Havia ainda outro obstáculo a superar: o fato de o caso Herzog já ter sido objeto de uma representação no âmbito estadual e o Tribunal de Justiça já ter homologado o arquivamento dele. Marlon e Eugênia sabiam que esse era outro desafio. Isso poderia esbarrar num outro princípio, que é o ne bis in idem. O que é isso? Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Esta aí é a Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga. Com uma exceção, se esse primeiro processo, se esse primeiro procedimento, né, tiver tramitado por um juízo incompetente. O que é esse juízo incompetente? No caso dos crimes da ditadura, nós sempre defendemos, e isso já é tranquilo também na jurisprudência, que teve a participação ativa das Forças Armadas, que são órgãos federais e que, portanto, são crimes federais. O próprio DOI-CODE era um órgão federal, ligado ao 2º Exército, vale lembrar. E a cadeia de comando que culminou na execução do Vlado incluía agentes federais como o próprio presidente Geisel, que conhecia e autorizava aquelas práticas. Então, a Justiça Estadual que homologou o arquivamento daquele inquérito do promotor Marrey era um órgão incompetente. Então, nós trouxemos de novo para o Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal entrou com uma representação em dezembro de 2007, cobrando a reabertura do caso Herzog, insistindo em sua não prescrição. A peça dizia o seguinte: o Brasil, pelo fato de ser subscritor da Carta das Nações Unidas e importante integrante da comunidade internacional, especialmente por ter atribuído força normativa aos princípios jus gentium do direito internacional para fins do seu próprio sistema interno de direito, está adstrito ao teor desses princípios. E um desses princípios é justamente o da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Assim, sempre que um crime tipificado no direito interno brasileiro for qualificável como crime contra a humanidade, a ação penal será imprescritível. E ainda, as disposições internacionais que levam à qualificação do crime de homicídio cometido em face de Vladimir Herzog como um crime contra a humanidade e, portanto, imprescritível, as quais são de observância obrigatória pelo Brasil, são aptas a conformar o regime geral e ordinário da prescrição. Em outras palavras, o Código Penal, ao regular genericamente a prescrição, não é apto a afastar as normas especiais que vigoram no sistema internacional e que fixam o dever estatal de responsabilização por crimes contra a humanidade a qualquer tempo. Ou seja, Vladimir Herzog foi vítima de um crime contra a humanidade e crimes contra a humanidade não são passíveis de anistia nem de prescrição. Simples assim. A regra internacional da imprescritibilidade dos crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade prepondera como regra especial em relação aos prazos de prescrição fixados na Lei Penal Ordinária, aplicável aos delitos comuns. Na mesma leva, Eugênia e Marlon propuseram reabrir outros 3 casos, todos com inequívoca responsabilidade do Estado: a execução de Manuel Fiel Filho
em condições muito semelhantes às de Herzog e apenas 2 meses e meio depois, e os assassinatos de Flávio de Carvalho Molina, aquele da Vala de Perus, e o Luiz José da Cunha, o comandante crioulo do Araguaia, cujos corpos tinham sido identificados pouco antes, com a mediação do MP. Não funcionou. As ações foram todas arquivadas em 2008, com base na suposta prescrição dos crimes. As 4 foram arquivadas pelos colegas da área criminal que não conseguiram, no entendimento deles, superar a ideia de anistia e de prescrição. Mas esses arquivamentos se basearam, né, no entendimento de que na área penal não poderia ser aplicada a legislação internacional. Foi mais um balde de água fria. Enquanto o sistema de justiça de países como Argentina e Chile colocavam torturadores e até ex-presidentes na cadeia, no Brasil, a impunidade parecia insuperável. E quando foi arquivada a representação criminal do caso Herzog, ou seja, era mais um arquivamento, era a terceira onda de impunidade, né? O IPM, depois na Justiça Estadual, e agora a nossa representação foi arquivada. A família Herzog perguntou o que poderia ser feito. Eu falei, olha, no âmbito do Ministério Público Federal, a gente não tem nesse momento nada que possa ser feito, mas remanesce o espaço de se recorrer ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bem, chamamos essas famílias, explicamos que aqui internamente não tínhamos mais o que fazer e até para mim foi um momento, né, bastante de emoção, né, porque veio pessoalmente a Clarice Herzog, ela veio com o então marido, o filho, e ela de repente entrou, né, na minha sala assim, né, e eu falei, meu Deus, é a Clarice, né, da música, né, a gente cantava tanto a música, né, o Bêbado Equilibrista. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. E ela falava, eu não quero tomar decisões sobre isso, eu já estou deixando tudo isso com a minha família, com os meus filhos. E nós fomos explicando, o restante da família não estava convencida da pertinência de levar isso para a Corte Interamericana. Então, de repente, ela falou assim muito lucidamente, muito firmemente. Ela falou assim, eu quero levar adiante. 33 anos depois do crime que abalou a ditadura, Clarice Herzog não via razões para esmorecer. Clarice até comentava assim, olha, não é por nós, pela família, nós temos a sentença do juiz Márcio que desmonta essa mentira toda, que traz a verdade à tona, que nos fez justiça do ponto de vista moral. Mas a gente reconhece a importância de não deixar o caso terminar com esse arquivamento pela importância coletiva para as outras famílias que não tiveram essa projeção no seu sofrimento, não tiveram a mesma oportunidade de fazer essa briga, né? E ela disse então que a família queria sim que o caso fosse ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que contigo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um instrumento da Organização dos Estados Americanos, a OEA, encarregado da promoção e da proteção dos direitos humanos no continente. Ela é formada por 7 membros independentes de países diferentes, escolhidos na Assembleia Geral da OEA para mandatos de 4 anos, a partir de indicações feitas pelos respectivos governos. Esses membros são chamados de comissários. E a principal função deles é analisar denúncias de graves violações de direitos. Tem de tudo: massacres, chacinas, reintegrações de posse truculentas, negligência diante de graves epidemias, desnutrição, insegurança alimentar,
exploração sexual de menores, tráfico humano, presídios insalubres, trabalho análogo à escravidão. O passado autoritário dos países da América Latina tem motivado denúncias frequentes relacionadas também ao direito, à verdade e à justiça. Cabe aos membros da comissão estudar cada caso e aprovar pareceres, recomendando ou não que a Corte Interamericana de Direitos Humanos analise o tema. A Corte é uma espécie de tribunal, responsável por julgar se as nações devem ser condenadas ou não pelos casos analisados na comissão. Se o forem, quais as punições? Em 2010, o Brasil foi condenado num caso emblemático. O governo brasileiro depositou hoje R$2.600.000 em contas judiciais para pagar indenizações a 20 famílias de desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Em 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a indenizar os parentes das vítimas do movimento guerrilheiro que atuou na região amazônica do fim da década de 1960 até meados da década seguinte, durante a ditadura militar. Batizado oficialmente de Caso Gomes Lund e Outros versus Brasil, e conhecido informalmente como Caso Araguaia, o processo tinha sido apresentado em 95. Foram 15 anos de tramitação, 6 deles apenas para que o processo fosse admitido e outros 7 para que a comissão analisasse o mérito e o encaminhasse à apreciação pelo tribunal. Publicada em 2010, a sentença condenou o Brasil como responsável por violações como tortura, desaparecimento forçado e a morte de pelo menos 60 pessoas no contexto da repressão à guerrilha do Araguaia, formada por militantes do PCdoB nos anos 70. A Corte também obrigou o Brasil a superar a lei da anistia, no sentido de investigar e punir torturadores e assassinos, além de reparar as vítimas e seus familiares. Esse resultado incentivou outras famílias de vítimas da ditadura a apresentar denúncias similares à Comissão Interamericana, como fez a família Herzog. Nosotros presentamos la denuncia en el 2009, antes de que se dé la decisión del caso Gomes Lund. É verdade, Viviana, desculpa a confusão e obrigado por me corrigir. Essa é a Viviana Krstičević. E ela acaba de dizer que a denúncia sobre o Herzog foi apresentada em 2009, antes da decisão do caso Gomes Lund. Nas próximas vezes que a Viviana falar, nós vamos chamar a Isabela Neves para fazer a tradução simultânea. A Viviana dirige uma organização não governamental chamada CEGIL, sigla em espanhol para Centro pela Justiça e Direito Internacional, que oferece assessoria jurídica gratuita para representar vítimas de violações de direitos humanos no sistema internacional. Foi por meio do CEGIL que os familiares moveram as ações que denunciaram o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tanto no caso Araguaia quanto no caso Herzog. Em todas as vezes, o roteiro era basicamente o mesmo. Esgotadas as possibilidades de conseguir justiça nos tribunais internos, apelava-se para o direito internacional. A nível internacional, foram feitas audiências na Comissão Interamericana para discutir o alcance da responsabilidade do Estado pela falta de investigação de crimes contra a humanidade e graves violações de direitos humanos. Eu esqueci de explicar, mas a Viviana está falando em espanhol porque ela é argentina, embora more em Washington e tenha passado boa parte da vida nos Estados Unidos, onde fez mestrado em estudos latino-americanos na Universidade de Stanford e em Direito em Harvard. Então, há uma sequência de casos que se dão a nível internacional que reabrem em boa parte dos países da América Latina uma possibilidade de que, a partir do direito internacional e dos direitos humanos, se impulsione a busca de justiça em nível interno. Foi nesse contexto, quando a Corte Interamericana começava a ouvir testemunhas no caso Araguaia, antes ainda da sentença, que o CEGIL foi procurado por Clarice Herzog.
E Clarice Herzog se comunica conosco e nos pede que acompanhemos o processo. E começamos uma série de conversas e de aproximações com Clarice para ver se avançávamos com o caso ante o sistema interamericano apresentado em 2009. Naquele mesmo ano de 2009, em 27 de junho, dia em que Vlado completaria 72 anos se estivesse vivo, foi fundado o Instituto Vladimir Herzog, uma organização voltada não apenas para preservar a memória do jornalista, mas também lutar por verdade e justiça, defender os direitos humanos, o exercício do jornalismo e a liberdade de expressão. O mesmo legado que Clarice buscava deixar para outras famílias vítimas da ditadura servia de inspiração também para o recém-criado Instituto. Este podcast, aliás, é um dos muitos projetos tocados pelo Instituto Vladimir Herzog nesses 16 anos de existência. Mas, voltando à representação feita na OEA, outro banho de água fria, o mais gelado de todos, foi despejado pelo Supremo Tribunal Federal meses depois, em abril de 2010. Instado numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, que em juridiquês significa a denúncia de que algo viola princípios constitucionais, o STF decidiu por 7-2 manter a interpretação equivocada de que a lei da anistia deveria beneficiar também agentes públicos como torturadores, os golpistas e todos aqueles que, em nome da ditadura, cometeram crimes contra a humanidade. Ou seja, se dependesse da Suprema Corte do Brasil, a impunidade estaria garantida. Uma espécie de pacto, um acordão nacional com o Supremo. Contudo, aquela decisão fez muita gente perder a esperança de que algo diferente viria da OEA. Foram 8 anos de espera até que a Corte Interamericana marcasse a primeira audiência, realizada na Costa Rica, em maio de 2017. A Corte Interamericana de Direitos Humanos julga a prisão arbitrária, tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 25 de outubro de 1975, durante a ditadura militar. Até hoje, nenhum dos envolvidos foi punido. A audiência é realizada em San José, na Costa Rica. Foi um dia de emoção. Clarice Herzog precisou relembrar detalhes daquele 24 de outubro. E tinham 3 homens vestidos de terno, todo. Eu saí berrando, mataram o Vlado, mataram o Vlado, mataram o Vlado. Eles nem precisaram me falar. Meses depois, a sentença foi finalmente proferida em 15 de março de 2018. 40 anos após a corajosa sentença expedida pelo juiz Márcio José de Moraes em outubro de 78, responsabilizando a União pela morte do Vlado, a Corte Interamericana voltou a condenar o Brasil pelo caso Herzog. Ao todo, determinou 7 obrigações que o país deveria cumprir. A Laura Couto vai ler 2 delas. 1. O Estado deve reiniciar com a devida diligência a investigação e o processo penal cabíveis pelos fatos ocorridos em 25 de outubro de 1975, para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis pela tortura e morte de Vladimir Herzog, em atenção ao caráter de crime contra a humanidade desses fatos e as respectivas consequências jurídicas para o direito internacional. 2. O Estado deve adotar as medidas mais idôneas conforme suas instituições para que se reconheça, sem exceção, a imprescritibilidade das ações emergentes de crimes contra a humanidade e internacionais, em atenção à presente sentença e às normas internacionais na matéria. Foi um alento, uma renovação de esperanças, aliada à certeza de que o STF reformaria a decisão de 2010. Entonces, el resultado es muy sólido y muy legítimo. Então, o resultado é muito sólido e muito legítimo. É imprescindível que se conheça a verdade, que se saiba por que aconteceu o que aconteceu, que se saiba quem tomou essas medidas repressivas,
quem ordenou e que não haja mecanismos jurídicos que de alguma maneira garantam que se esconda a verdade ou que se perpetue a impunidade. Que se perpetue a impunidade. Proferida a sentença, cabia ao Brasil cumprir, sem hesitar, nem fazer corpo mole. As decisões são obrigatórias, não há nenhuma dúvida, está no tratado. Dizem que as decisões são finais, inapeláveis e obrigatórias. As decisões da Corte Interamericana são vinculantes. Em outras palavras, seria um escárnio se o Brasil deixasse de cumpri-la. E uma afronta se, mais uma vez, ninguém fosse intimado a sentar no banco dos réus. Pois foi exatamente isso que aconteceu. A mais recente condenação que tem é da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, em 2018, se não me falha a memória. E essa sentença prevê uma série de medidas de reparação do governo. Publicação no Diário Oficial, monumentos de memória, uma série de coisas lá. Várias delas foram cumpridas. Mas tem 2 pontos da sentença que, para mim, são os 2 pontos principais que não foram cumpridos. Um deles, o Brasil foi condenado por crime de lesa humanidade, pelo que fez ao meu pai. Crimes de lesa humanidade são imprescritíveis e imperdoáveis. Então, o Brasil tem que... A sentença diz que o Brasil tem que investigar não só o que aconteceu com meu pai, mas com todas as pessoas que morreram em situações semelhantes ao meu pai. E isso está parado na gaveta do ministro Dias Toffoli há 8 anos, que é a revisão do entendimento do STF sobre a lei de anistia, para que a gente possa julgar os agentes do Estado. Com base na sentença da OEA, a Procuradora Regional da República, Ana Letícia Absi, decidiu representar contra todos os agentes envolvidos na morte do Herzog. Na representação, protocolada pelo Ministério Público Federal em 2020, a procuradora denunciou 6 pessoas que teriam participado da execução do jornalista e da farsa do suicídio. Foram denunciados Aldir Santos Maciel, chefe do DOI-CODE de São Paulo entre 74 e 76, José Barros Paes, chefe do setor de informações do 2º Exército na ocasião, e mais o carcereiro Altair Casadei e os médicos legistas Heri Shibata e Arildo de Toledo Viana, que firmaram o laudo do ML, confirmando a versão falsa de suicídio. Por fim, o procurador de Justiça Militar Durval Ayrton de Moura Araújo foi denunciado por prevaricação e por tentativa de encobrir o caso, como se pode ler na denúncia. Tudo isso atesta que Vladimir Herzog foi morto por agentes dos órgãos de segurança do regime militar depois de ser capturado e torturado, tudo sob o comando de Aldir Santos Maciel e José Barros Paes. Ademais, após o homicídio, foram empreendidos esforços no sentido de inovar artificiosamente o estado de lugar a fim de criar a farsa do suicídio, uma versão falaciosa a ser apresentada para a sociedade e para a justiça. Para tal fim, Aldir Maciel, José Barros Paes e Altair Casadei agiram em conluio, tendo a ordem partido dos 2 primeiros. Enquanto a execução da medida foi realizada por todos, possivelmente em conjunto com outras pessoas não identificadas e ou falecidas. Esses elementos também demonstram que as reais causas da morte foram ocultadas pelos acusados. Eis que Heri Shibata e Arildo Viana atuaram como médicos legistas oficiais no caso, omitindo informações essenciais do laudo de exame necroscópico, não atestando, como era de seu dever legal, as reais circunstâncias da morte da vítima. Não bastasse isso, no inquérito policial militar instaurado para a apuração dos fatos, foram empreendidos esforços por Fernando Guimarães de Cerqueira Lima, falecido, e Durval Ayrton de Moura Araújo, para encobrir o crime, através da ocultação de trechos dos depoimentos das testemunhas e ou alteração do que fora dito no momento de transcrever as palavras. É possível que alguns desses suspeitos já tenham morrido desde 2020. Idosos, aposentados há mais de 2 décadas, todos eles optaram por se expor o mínimo possível desde a redemocratização, ou pelo menos na etapa final de suas vidas. É provável que você não consiga encontrar muita coisa sobre eles na internet. O próprio capitão Ramiro,
que se gabava de ter sido o único investigador a interrogar Herzog no dia do suposto suicídio do jornalista, há muito já tinha se aposentado. Mas não sem antes receber algumas honrarias, entre elas a medalha do pacificador, entregue pelo Exército Brasileiro a patriotas como ele, Ustra e Jair Bolsonaro. Segundo Pradinho, o editor que entrevistou em 92 para a histórica matéria de capa da revista Isto É, Grancieri faleceu nos anos 2000 e morreu impune. Sua única pena, conforme desabafo da filha dele ao jornalista, foi uma pequena dose de execração pública. Que depois que ele morreu, eu não vou lembrar o ano, mas depois que ele falece, essa filha dele, ela me liga me responsabilizando pela morte dele. Eu disse, pô, meu pai não podia nem mais ir na padaria. Aí eu falei assim, olha, sinto muito, certo? Torturador era o teu pai, não eu. A ação penal proposta em 2020 pela Procuradora da República, Ana Letícia Abse, foi rejeitada em primeira e em segunda instâncias. Um recurso alcançou o Superior Tribunal de Justiça em 2023 e também foi negado. Adivinha com base em quê? Na lei da anistia, é claro. Mais especificamente no precedente do STF, que em 2010 confirmou o equivocado entendimento de que a lei da anistia também vale para crimes contra a humanidade, como a tortura. Dá para entender porque esses autodeclarados patriotas continuam fascinados com o tema da anistia até hoje. Enfim, aquela foi a terceira derrota consecutiva da sociedade brasileira no caso Herzog. Repetindo os mesmos argumentos usados para arquivar as representações de 92 no âmbito estadual e de 2007 no âmbito federal. Enquanto o STF não revisar a decisão de 2010, tudo indica que estaremos fadados a reproduzir o mesmo ciclo de impunidade. Mas deixa o Ivo Herzog completar o raciocínio dele. Ele dizia que há 2 pontos cruciais na sentença de 2018. O primeiro é a obrigação de investigar as circunstâncias da morte de Herzog e de todas e todos que foram mortos de forma semelhante, o que até hoje não foi cumprido pelo Estado brasileiro. E o segundo? E o segundo ponto da sentença, que também ainda não foi cumprido, é que o Estado brasileiro deve promover um evento público com a presença das mais altas autoridades e representantes das Forças Armadas e pedir perdão pelo que aconteceu na época da ditadura com meu pai e com os outros mortos. Viva a paz, viva a justiça, viva a liberdade, viva a democracia. Estamos de volta à Catedral da Sé. 50 anos após o assassinato de Herzog, 2.000 pessoas se reúnem no mesmo local onde Dom Paulo Evaristo Arnes, Henry Sobel e Jaime Wright celebraram um culto ecumênico em homenagem a Vlado, uma semana após a morte dele, em 75. Desta vez, o dia 25 de outubro tem uma simbologia adicional. Nesta data, mesmo que ainda extraoficialmente, o Brasil celebra o Dia Nacional da Democracia. A efeméride já foi aprovada no Senado, mas ainda precisa ser votada na Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente. É alvissareiro que o Brasil passe a celebrar o Dia Nacional da Democracia. E é muito oportuna a escolha do dia da morte do Vlado, crime que abalou a ditadura ao escancarar a farsa, a dissimulação, a truculência e a perversão de um regime autoritário que jamais deveria ter começado. Neste Dia Nacional da Democracia, Clarice não pôde estar presente. Aos 84 anos, com Alzheimer em estágio avançado,
A viúva do Vlado requer cuidados médicos permanentes e já não consegue sair de casa com a mesma frequência de antes. A necessidade de garantir acompanhamento adequado e o mínimo de conforto na velhice de Clarice motivou os filhos Ivo e André a requerer algo que a mãe havia evitado desde sempre: uma indenização em dinheiro pela morte do Vlado. Em abril de 2025, a União concedeu uma reparação à família e mais uma pensão vitalícia mensal, em valor equivalente ao salário de Herzog na época do crime. Ivo Herzog representou a mãe na sessão especial promovida pela Comissão da Anistia e se emocionou ao falar de Clarice. Minha mãe nunca quis nenhuma reparação financeira. Ela não queria que se pagasse pela morte do meu pai. E eu tomei a decisão de entrar com esse processo, que agora ela precisa. Meses depois, na Catedral da Sé, Ivo falou mais uma vez em nome da mãe e também em nome do instituto que ela criou e preside. Gostaria de começar a minha fala registrando a presença do excelentíssimo senhor presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e sua esposa. E no nome dele, saudar todas as autoridades de Estado que estão aqui presentes. Para o Ivo e a maior parte das pessoas que estavam ali, a presença do presidente em exercício carregava um simbolismo enorme. Essa observação é muito importante, porque há 50 anos atrás, quando nós viemos nessa catedral, nesse espaço, a gente tinha medo do Estado. O Estado queria nos matar. O Estado esperava um ato de rebeldia para justificar um massacre. E nesta noite, presidente, a presença do senhor faz com que esse ato seja um ato de Estado, com o Estado ao nosso lado. Faz muito tempo que o Ivo Herzog deixou de ser o garotinho de 9 anos, perplexo com a morte do pai. O menino que somatizaria a angústia daqueles dias numa depressão repentina que lhe roubou mais de 10 quilos em um par de meses, a ponto de ele ser desenganado por um médico. Há 50 anos, eu e o André, meu irmão, aprendemos que a solidariedade nos ajuda a enfrentar a tragédia. Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, Ivo está mais do que habituado a fazer discursos. Desta vez, havia algo diferente ali, uma sensação de que um ciclo começava a se fechar. Aprendemos ao longo do tempo que a luta da minha mãe não era uma luta particular, não era uma luta da família. Aprendemos que essa luta é a luta da nossa gente, do nosso país, é a luta de vocês, é a luta por vocês, a luta por todos e todas, a luta da humanidade. Inspirada e inspiradora, a fala do Ivo mostrou que o compromisso com a memória, a verdade e a justiça é luta coletiva, que transcende a luta particular das famílias Paiva, Herzog, Fiel, Merlino, Kuczynski, Guariba ou qualquer outra, para se firmar como reivindicação de toda a sociedade. Mas a fala do Ivo não foi o ponto alto daquela noite. Quem roubou a cena logo em seguida foi uma mulher. Uma mulher que até aquele momento tinha passado quase despercebida na plateia, apesar da importância do posto que ocupa. Boa noite, senhoras e senhores. Doutora em Direito Constitucional, professora universitária, advogada e procuradora federal por mais de 20 anos, casada com um general de divisão do Exército Brasileiro, Elizabeth Rocha foi indicada em 2007 para o Superior Tribunal Militar e se tornou a primeira mulher a compor a Corte Castrense, formada por 15 ministros. Desde março de 2025,
a ministra Elizabeth preside o STM, a primeira presidenta em 217 anos de história da instituição. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil. A plateia nem a deixou terminar de falar. E neste caso, não foi por uma interrupting, a habitual mania que muitos homens têm de interromper constantemente as mulheres para invalidar a opinião e os argumentos delas. No Dia Nacional da Democracia, homens e mulheres se levantaram para aplaudir de pé. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura. Ninguém esperava por aquele pedido de desculpas. Eu peço perdão a Vladimir Herzog e sua família, a Paulo Ribeiro Bastos e a minha família. Elizabeth diz minha família porque ela é cunhada do engenheiro Paulo Ribeiro Bastos, militante do MR8 e desaparecido político. A Rubem Paiva e a Miriam Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes, a José Genuíno, a Paulo Vanuc, a João Vicente Goulart e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Elizabeth não citou nomes aleatórios. As pessoas mencionadas por ela estavam todas ali, diante dela, nas primeiras filas da catedral, estupefatos com a surpresa. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país, pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. Um discurso histórico. Ainda não foi o pedido de desculpas previsto na sentença que condenou o Brasil no caso Herzog e que ainda se espera ouvir da autoridade máxima da nação, o presidente da República, e também do alto comando das 3 Forças Armadas. Ainda assim, o mais significativo pedido de desculpas já feito até hoje pelos crimes cometidos na ditadura. Um colega do STM reclamou publicamente da fala da presidente no dia seguinte. Algo histérico, sem observar a hierarquia, reproduzindo um gesto típico de meninos beneficiados por uma cultura patriarcal e por décadas de impunidade. Ali, sim, um episódio de manterrupting, mansplaining e outros comportamentos tóxicos que não nos cabe explicar neste espaço. Não importa. O que fica é a mensagem de força, coragem e compromisso com a verdade expressa no discurso da ministra. Três dias após o ato interreligioso homenagear Vladimir Herzog e tantos outros brasileiros que tombaram pelas mãos criminosas do Estado ao longo de 21 anos de ditadura, os jornais noticiaram a maior chacina da história do Brasil, com um saldo de 121 mortos pela polícia nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. A mega operação foi celebrada pelo governador e pelo secretário de Segurança Pública do Rio. Um sucesso, afirmou o governador. A faxina só começou, declarou em seguida. O episódio e sua repercussão demonstram que ainda há muito a fazer para consolidar a democracia no Brasil. A ditadura não acabou nas favelas, dizia um dos cartazes exibidos na catedral. 50 anos após um jornalista ser torturado até a morte nos fundos de uma delegacia,
É preciso estar atento e forte. Meio século depois de agentes forjarem um suicídio e repetirem o mesmo roteiro macabro com um operário, é preciso romper o ciclo de impunidade e garantir que torturadores e assassinos, de farda, crachá ou paletó, respondam na justiça pelo que fizeram. Ontem, hoje e amanhã. É preciso, mais do que nunca, reproduzir em voz alta o que o Sankofa nos ensina. Retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Você ouviu o Caso Herzog, um podcast original do Instituto Vladimir Herzog, realizado com apoio da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O Caso Herzog foi produzido pela Nave Reportagens em parceria com o ICL e apresentado por mim, Camilo Vanucchi. Os roteiros eu escrevi com o Pedro Belo, que também fez a direção de locução e a captação de parte dos áudios. A pesquisa e a reportagem foram feitas por nós dois, junto com o Antônio Farinassi. A edição é do Felipe Barbosa, que também assina a pesquisa de arquivos sonoros, a ambientação, a mixagem e as trilhas adicionais. A trilha sonora original é do Vitor Mendes e as vozes adicionais são da Laura Couto e da Isabela Neves. A capa deste podcast foi feita pela Mayla Tanferri. Neste episódio, utilizamos trechos de entrevistas que fizemos com Marlon Weissert, Eugênia Gonzaga, Viviana Krstichevich, Antônio Carlos Prado e Ivo Herzog. As entrevistas com Ivo e Eugênia foram gravadas nos estúdios do ICL em São Paulo, com áudios de Ezequiel Dobrovski, Gabriel Pacheco, Anderson Alves da Silva, William Amaral e Alex Amorim. Produção da Bianca Pasquim Santa e do Giovanni Anino e direção técnica de gravação do Caio Marinato. O áudio da cerimônia na Catedral da Sé foi captado pelo Thales Manfrinato. Este episódio também usou áudios da TV Globo, da TV Gazeta e da TV Cultura. O Instituto Vladimir Herzog é presidido por Clarice Herzog. O presidente do Conselho Deliberativo é o Ivo Herzog. Este podcast não existiria sem a confiança deles e sem o trabalho incansável do diretor executivo Rogério Sotile, da coordenadora de Memória, Verdade e Justiça Lohane Rodrigues, do coordenador de Jornalismo e Liberdade de Expressão Juliano Galli, da coordenadora de comunicação Sâmia Teixeira e toda a equipe. Obrigado a você pela escuta. Se puder, compartilhe esta série e divulgue em suas redes sociais. Ditadura nunca mais. Reportagens.